Good morning, good afternoon, good evening. Thank you for joining this webinar, Nutrient Profile Model, a position paper, which is a valuable tool for developing healthy food policies. I am Veronica Schoch. I lead the Food and Nutrition Program in the Global Health Advocacy Incubator. And I had the privilege to be presenting this Nutrient Profile Model joint publication that is the result of a collective effort developed in collaboration by my organization, the Global Health Advocacy Incubator, together with the Global Center for Legal Innovation in Food Environment from the O'Neill Institute in Georgetown University, Resolve to Save Lives, and Vital Strategy. I want to thank all these organizations and the teams of our organizations for this huge effort and to achieve consensus for this publication. And also I want to thank the Food Research Program from the University of North Carolina, Chapel Hill, for their contributions. Last, I want to thank the 65 organizations that across the globe provided the endorsement of this position paper. And welcome again for joining today. This webinar will have two sections. First, I will present the position paper in collaboration with Evelyn Gibbs. Evelyn is my colleague at GHGI, senior advisor, nutritionist, PhD, expert in public health nutrition. And the second section will be the moderation of the panel, discussion panel that will be moderated by Esubalu Dadi, also our colleague in GHGI. He is a lawyer and the food policy director for the African region. He will be moderating the discussion panel that is integrated by representatives of all the organizations that are co-branding and developed together this publication. There is a section of questions and answers, so for the audience, please feel free to send your questions. And there is available simultaneous translation in Spanish and Portuguese. Before jumping into the presentation of the position paper, I wanted to briefly mention what is the problem we are trying to solve. Unhealthy diets produce overweight, obesity, and every form of malnutrition. And the consequence is the increase of NCDs, non-communicable diseases, including diabetes, cardiovascular disease, hypertension, cancer, and their attributable morbidity and mortality in all the regions of the world. E há aumento de mortalidade e comorbidades em todas as regiões do mundo. Produtos alimentícios que contêm quantidades excessivas de ingredientes não saudáveis, açúcares, sais, a gordura saturada, gorduras trans e adoçantes, são tipicamente marcadores de processos de produtos ultraprocessados que aumentam todas as formas de desnutrição. Eu quero enfatizar aqui o fato de que não é só uma questão de sobrepeso e obesidade. Os produtos ultraprocessados aumentam todas as formas de má nutrição. Existe uma evidência clara de que quando o produto ultraprocessado aumenta o consumo, os micronutrientes essenciais têm o seu consumo diminuído. E é por isso que os governos devem tomar atitudes imediatas para reduzir o consumo de produtos ultraprocessados e achatar a curva nesses países em que ainda existe um consumo alto. A disponibilidade maciça e a promoção agressiva contribuem para a criação de um ambiente não saudável, o que, então, leva à diminuição do direito à saúde, direito ao alimento e outros direitos. E é só através de políticas obrigatórias que nós podemos transformar esses ambientes não saudáveis e oferecer informações transparentes e precisas para os consumidores, para que eles façam escolhas mais saudáveis e que eles tenham preferência por essas opções. Os modelos de etiquetas de nutrientes são realmente ferramentas para isso. Bem, nós já falamos que nós temos tradução simultânea disponível.
O que é um modelo de perfil de nutrientes? De acordo com a OMS, o perfil de nutrientes é a ciência de classificar ou categorizar produtos alimentícios e bebidas de acordo com sua composição nutricional por razões relacionadas à prevenção de doenças e promoção de saúde. Os modelos são desenvolvidos para categorizar alimentos e bebidas e estabelecer limiares de nutrientes preocupantes e também devem incluir os adoçantes sem açúcar e outros ingredientes e aditivos, como saborizantes, flavorizantes, que sejam ruins para a saúde ao consumidos em excesso, e dessa forma devem ser limitados nas dietas padrão. Por que é importante definir um modelo robusto? O objetivo de um modelo de perfil de nutrientes é desencorajar o consumo de produtos não saudáveis que são excessivos em ingredientes e nutrientes preocupantes que podem reduzir a qualidade da dieta e ser ruins para a saúde. Os modelos são aplicados como ferramenta para guiar o desenho, implementação, monitoramento e a vigilância e avaliação de diversas estratégias regulatórias em relação ao PPs e prevenir e controlar as doenças não transmissíveis, como os modelos de etiqueta front of package, restrições de marketing, programas sociais e regulação de também alimentos escolares e etc. Enquanto nós não incluímos no position paper os nutrientes para encorajar, quais são as razões pelas quais nós não incluímos esses nutrientes a serem encorajados no modelo? Esses nutrientes a serem encorajados, como fibras, vitaminas, proteínas, não reduzem os danos à saúde associados aos nutrientes e ingredientes de preocupação excessivos. É biologicamente impossível para fibras e vitaminas e proteínas conseguirem balancear esse impacto de açúcar e sal em excesso. Esses modelos coexistem, como o Nutri-Score, por exemplo, eles integram os nutrientes a serem encorajados aos nutrientes a serem desencorajados em um score que é um resumo. Esse sistema não permite que os consumidores entendam os níveis individuais de ingredientes e nutrientes de preocupação. Colocar mais informações em um perfil, em um modelo, desvia o propósito da política, diminui seu efeito sobre a saúde e aumenta a confusão do consumidor. Os sistemas de pontuação dos modelos, como os que eu mencionei, eles espelham a abordagem de nutrição positiva, que é um multicomponente e uma estratégia muito sofisticada que é desenvolvida por corporações transnacionais para posicionar o produto ultraprocessado como uma falsa solução para a fome e má nutrição. Por que nós criamos esse position paper desse modelo? O senso de urgência que todo esse grupo de organizações possui e sente relacionado à situação de que muitos países estão dando suporte a campanhas de advocacy e o modelo nesses países é o principal obstáculo, porque é tecnicamente complexo e nós queremos torná-lo mais fácil de entender, acessível para os tomadores de decisão, porque existe uma falta de padrões unificados internacionalmente sobre os modelos de nutrientes nutricionais. E os padrões precisam ser baseados em evidência global robusta, e também porque nós vimos que os modelos de perfil de nutrientes são o foco da indústria para conseguir puxar um tapete das políticas saudáveis. Como é que isso acontece? A indústria de alimentos e bebidas desenvolveu um manual sofisticado para solapar esses modelos no mundo inteiro. Eles usam diversas estratégias, por exemplo, serem em oposição ao uso de melhores estratégias, a OPAs também, o perfil, que é adotado em todas as regiões das Américas onde ele foi proposto, e a indústria agressivamente se opôs a esse modelo da OPAs
E nós documentamos essa oposição da indústria nos nossos modelos na África e na Ásia também. A indústria também propõe que os modelos de perfis de nutrientes baseados em tamanho de porção, que são fáceis de manipular. Também existe um lobby para excluir mais grupos de alimentos e bebidas dos modelos e reduzir o escopo dos produtos afetados pela política, e também promover limiares menos restritivos para nutrientes e ingredientes, preocupação para reduzir o escopo de produtos incluídos na política e proteger as marcas da empresa que podem diluir o potencial impacto das políticas. A indústria também estabelece os modelos de perfil de nutriente com base na oferta de mercado e não com base na ciência sobre a proteção da saúde do consumidor. Nós também documentamos que a indústria implementa diversas categorias de alimentos e bebidas que criam necessidade de estabelecer mais limiares e cria mais complicação, mais trabalho para o governo e mais espaço para a indústria manipular. Como eu mencionei antes, normalmente a indústria faz um lobby para introduzir os modelos que são baseados em sistemas de pontuação que enfatizam os nutrientes a serem encorajados. Nos últimos anos, todas as organizações, todas as regiões das organizações da OMS publicaram um modelo de perfil de nutrientes, que são muito heterogêneos. Por exemplo, os modelos de perfil de nutrientes publicados pela região do Mediterrâneo, ou da Europa, ou do Pacífico, focam em restringir o mercado para crianças, que não são aplicáveis, então, a outras políticas alimentícias. Mas a OPAS, a região do Sudeste da Ásia e a região Afro, esses modelos são mais abrangentes e classificam os produtos como aqueles que têm uma quantidade excessiva de nutrientes de preocupação quando a proporção desses nutrientes excede as recomendações de ingesta máxima da OMS diária. Então, os modelos da PAHO, da OPAS, SEARO e AFRO se alinham com a OMS e recomendam. Nós recomendamos, então, a adoção desses modelos porque eles estão alinhados com o modelo da OMS, incluindo os limiares ajustados de acordo com os requisitos energéticos, também um denominador calórico, como nós chamamos, e pode ser aplicado a toda a população, incluindo crianças, e também a sólidos e líquidos. E por último, eu vou falar um pouco sobre o benefício da adoção de um modelo regional versus desenhar um modelo completamente novo em cada país. Claro que reconhecer que os países sempre têm os direitos de desenhar seus próprios modelos, nós recomendamos o Position Paper a adoção desses padrões rigorosos, como o da OPAS, da SEARO e AFRO, pois eles exigem menos recursos e um prazo menor para desenho e implementação das políticas, mas também porque o uso dessas estruturas regionais ajudam com desafios possíveis políticos e administrativos que são impostos pela indústria. Dito isso, se o país decidir desenhar seu próprio modelo, nós recomendamos que seja utilizado esse padrão mais sólido como a base e tentar expandir a partir daí, e monitorar também a implementação em outros países e todas as evidências que possam, talvez, melhorar os padrões e proteger ainda mais o direito ao alimento e à saúde. Agora eu passo para Evelyn, que vai continuar com a apresentação. Muito obrigada. Thanks so much, Vero. Good morning, everyone. Good evening. Obrigada. Bom dia, boa tarde. Esse é o nosso Position Paper de modelos de perfil de nutrientes. Foi publicado, está no website da GHAI e vocês podem encontrar lá todos os conteúdos desse paper. Muito obrigada às organizações e às pessoas que contribuem à publicação e ao desenvolvimento desse paper. Próximo slide, por favor. Eu vou compartilhar com vocês algumas questões técnicas sobre os modelos de perfis de nutrientes. Nós podemos resumir
Idealmente, os modelos devem ser consistentes com as recomendações da OMS. Como mencionamos antes, as recomendações da OMS são limitadas aos ingredientes e nutrientes preocupantes que são descritos nos papers da OMS. Eles estabelecem isso para todos os grupos de faixas etárias, incluindo crianças. O segundo componente importante, que é relevante para todas as populações, deve ser aplicável às populações gerais dos países. E, por exemplo, não desenvolver um novo perfil nutricional para crianças. Outro componente do modelo é que ele deve incluir limiares para nutrientes e ingredientes preocupantes associados a doenças não transmissíveis, também marcadores de UPPs, como, por exemplo, gordura trans, gordura saturada, açúcares, sódio e também os adoçantes. Outro componente é que deve se aplicar a duas categorias, sólidos e líquidos, porque se nós aplicarmos a mais do que duas categorias, pode ser muito complicada a implementação e também é mais fácil para a indústria alimentícia manipular e interferir no documento. E é por isso que nós estabelecemos que são só duas categorias, sólidos e líquidos. E o modelo deve então ser aplicado e utilizado, aplicar um limiar para sólidos e outro para líquidos. E o último comentário, que é muito importante, é que nós aplicamos o modelo apenas a produtos processados e ultraprocessados. Nós não aplicamos esse modelo a produtos naturais, produtos não processados ou ingredientes, ou alimentos in natura, somente a produtos processados e ultraprocessados. Isso porque nós entendemos que esses produtos ultraprocessados e processados têm altos teores de sódio, açúcares, comida saturada, gordura trans, e isso pode ser adicionado pelo fabricante também porque existem diversos estudos e pesquisas que mencionam que se a dieta contém produtos naturais, ingredientes, eles estão lá nos objetivos de ingesta da OMS. É por isso que nós estabelecemos que nós só aplicamos a esse modelo a produtos processados e ultraprocessados. Aqui nós podemos ver diferentes imagens do guia da OMS. Como nós falamos, o modelo da OMS para a OPAS, a SEARO e a AFRO, eles estão alinhados com as recomendações de limites de ingesta de nutrientes preocupantes da OMS. Isso está conectado com os requisitos que nós temos, que são chamados também de denominadores calóricos. Isso pode ser aplicado a toda a população, incluindo as crianças. Isso é importante porque isso é uma diferença em relação a outros modelos. Nós sabemos que existem alguns modelos que usam 100 gramas, outros modelos que utilizam o tamanho de porção como base dos limiares dos seus modelos. E esse tipo de modelo não atende à exigência de alcançar a recomendação da OMS em relação à ingesta. Esse tipo de modelo também supõe que todos os grupos populacionais têm os mesmos requisitos energéticos e talvez aplique um número maior de ingredientes críticos para as crianças. E nós sabemos que elas têm um requisito menor energético do que a população adulta. É por isso que nós novamente dizemos que esses denominadores calóricos que a OPAS e a OMS estabelecem pode ser aplicado a toda a população, incluindo crianças. Isso é importante, mas nós também sabemos que, por exemplo, os modelos de perfis de nutrientes que utilizam 100 gramas ou tamanho de porção permitem a reformulação de produtos processados ou ultraprocessados. E essa interferência da indústria, eles reformulam os produtos e
nós temos o exemplo de bebidas achocolatadas, em que eles manipulam os limiares, os limites para tentar permitir, por exemplo, a remoção das etiquetas front of package dos produtos. E com o denominador calórico, isso não acontece. Nós sempre veremos que aquela etiqueta tem que existir para adoçantes artificiais ou excesso de açúcares. Isso é muito importante, porque a indústria consegue manipular os limites. Se você tem 100 gramas, o tamanho de porção, mas com o denominador calórico, a indústria não consegue manipular nem interferir nos produtos. Outro ponto importante: por que adicionar os adoçantes ao perfil? Existem diferentes estudos e pesquisas, e nós aprendemos com a experiência do Chile. O Chile foi o primeiro país a implementar o modelo de perfil e implementar uma política alimentar obrigatória. E foi muito importante naquele momento, nós aprendemos muito com o Chile, mas naquele momento o Chile não incluiu os adoçantes artificiais. E o que acontece é que a indústria reformulou seus produtos, substituindo açúcar por adoçante artificial. E o que acontece então é que muitos produtos eles removem, por exemplo, as etiquetas de front of package, porque eles substituíram o açúcar por adoçante, e o adoçante não estava incluído no modelo, e também o consumo de adoçantes artificiais aumentou na população do Chile. É muito importante, então, entender e aprender com a experiência do Chile. E isso é algo que o México aprendeu e melhorou o seu modelo, especialmente ao incluir os adoçantes artificiais. E também porque nós temos um documento, foi publicado ano passado, da OMS, explicando os detalhes e resultados de por que nós não recomendamos o uso e consumo dos adoçantes artificiais. Aqui nessa tabela, nós podemos ver a diferença entre a OPAS, Afro e Searo. Os diferentes modelos utilizam o denominador calórico, mas existem algumas pequenas diferenças entre eles. Por exemplo, o perfil de nutrientes da OPAS não divide produtos em sólidos e líquidos. Ele inclui as gorduras trans e também os adoçantes artificiais no perfil, enquanto que a Searo e a Afro fazem isso, mas estabelecem um padrão mais restrito do que a OPAS, com 5% de limite de ingesta. Bem, com essa tabela e com base nessas comparações e lições aprendidas do Chile e as melhorias do México em seu perfil, nós desenvolvemos e discutimos com parceiros globais e diferentes organizações qual seria o melhor modelo e os padrões mais elevados para um modelo de perfil de nutrientes. E com isso nós desenvolvemos essa tabela, que é o padrão mais elevado, que inclui os adoçantes artificiais, como a OPAS incluiu os adoçantes, não, os adoçantes artificiais, aprendendo com o Chile, e também incluiu as mudanças no sódio, que foi uma melhoria desenvolvida pelo México, e com isso ela foi levada em consideração pela Argentina e Colômbia, que incluíram no modelo de perfil de nutrientes. É por isso que nós resumimos essa tabela como sendo os padrões mais elevados para serem usados para o desenvolvimento de um modelo de perfil de nutrientes. Para finalizar, então, a apresentação, nós queremos compartilhar a experiência do México com vocês, que também está incluída no Position Paper, porque o México foi realmente emblemático e um caso inspirador, porque com base no modelo da OPAS, que era o modelo mais restrito naquele momento, o México analisou a experiência do Chile com os adoçantes artificiais e também incluiu os adoçantes artificiais, mas também incluiu a cafeína, porque nós sabemos que não é recomendável para crianças, e também aumentou e melhorou o limiar do sódio ao considerar a densidade
calórica dos alimentos. Essa foi uma inovação que melhorou as normas para o mundo todo, e novamente é por isso que a Argentina e a Colômbia aprenderam com a experiência do México, e também é por conta disso que nós recomendamos que é muito importante monitorar constantemente as novas evidências para continuamente melhorar os padrões para proteger o direito ao alimento adequado. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra aos meus colegas. Thank you, Eve. Thank you, Vero, for the presentation. Good morning, good afternoon, everyone. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Eu sou Esubalo Dadi. Eu sou diretor na África do Programa de Alimentos e Bebidas. Eu vou moderar a sessão de perguntas e respostas. Eu vou aqui apresentar a lista de panelistas. Primeiro é a Trish Cotter. É Trish Cotter. Laura Cobb, que é diretora de Vigilância e diretora associada do Onion Institute, e Venka Shaw. Nós temos 20 minutos, então, para a sessão de perguntas e respostas. Vou começar com algumas perguntas guiadas e também vamos aceitar perguntas do público. Eu incentivaria que o público compartilhasse suas perguntas no chat. Nós vamos monitorar essas perguntas e trazê-las à atenção dos panelistas dentro do tempo disponível. Eu também diria que nós vamos, então, depois compartilhar os slides com vocês e também todos os contatos dos panelistas. Sem mais delongas, então, eu passo a primeira pergunta, que vai para Isabel. Do ponto de vista jurídico, como é que nós podemos garantir que as leis e regulamentos estão adequados aos requisitos dos modelos de perfis nutricionais, conforme a recomendação do Position Paper? Obrigada, Isabel. Eu quero agradecer primeiro à incubadora pelo convite, e é uma honra e um prazer estar aqui. Também muito obrigada pela pergunta. É uma pergunta interessante e bastante abrangente, mas eu acho que eu começaria enfatizando a importância de prevenir e endereçar a interferência da indústria nas políticas e pensando sobre o papel das leis e regulamentos em alguns mecanismos de governança que podem ajudar esses mecanismos a evoluir de acordo com as melhores evidências científicas e estabelecer as regras de engajamento com muita clareza e permitir também o questionamento desses atores da indústria caso eles cruzem essas linhas e esses limites. E também, especialmente pensando em políticas alimentícias que tenham sido estabelecidas em diferentes países da América Latina, nós temos exemplos de como é que a indústria primeiro tenta sufocar algumas dessas políticas quando elas evoluem, e quando veem que não vão conseguir, eles tentam diluir a eficácia dessas políticas. Eu acho que essa conversa sobre os modelos de perfis nutricionais e mostra muito isso. A indústria muitas vezes tenta enfraquecer os modelos para tentarem, então, estabelecer políticas menos eficazes. Eles têm um argumento, então, que a gente tem que garantir que nós já temos que garantir que essa interferência seja impedida. E o segundo ponto é ter clareza sobre o objetivo de cada política quando pensamos sobre processos legais e jurídicos e regulatórios. E esse position paper, ele faz um ótimo trabalho ao definir quais são os objetivos. Ele diz que os governos devem tomar ação imediata para reduzir o consumo de ultraprocessados. Isso também está conectado aos nutrientes e ingredientes preocupantes. Ele diz que, ao considerar certos ingredientes de preocupação, eles são tipicamente marcadores de produtos ultraprocessados e processados. E essa forma de estabelecer a conversa, os objetivos, é bastante interessante do ponto de vista jurídico, porque permite que nós mantenhamos em mente as evidências conforme elas evoluem e nós mantenhamos a pesquisa sobre outros marcadores de produtos processados e ultraprocessados e possamos ajustar os modelos. Eu vou começar então com dois exemplos. Com esses dois exemplos, então, obrigada, Enzo. Obrigado pela explicação. Eu também gostaria de adicionar alguma coisa em relação ao modelo. Juridicamente falando,
é importante articular e realmente incorporá-lo em um projeto de lei, porque em alguns contextos esse modelo pode não fazer parte desse projeto de lei, e isso abre a porta para ações que podem tentar enfraquecer a implementação do modelo. Muito obrigado. A próxima pergunta para a Laura. Considerando a sua experiência na promoção do modelo, por que você acha que um sistema de pontuação não é útil? E você pode conectar isso com relação a por que eles não são úteis ao desenvolver políticas? Claro, a Vero falou um pouco sobre isso na abertura, mas os sistemas de pontuação, eles combinam diversos nutrientes e eles utilizam esses níveis para criar uma única pontuação. E parece que é muito atraente, muito bom, superficialmente, porque permite que você tenha um número apenas 1 estrela, 5 estrelas, seja qual for o sistema de pontuação, na etiqueta do produto, o que parece ótimo, mas também permite que você inclua não apenas os nutrientes críticos que nós falamos, mas também os nutrientes positivos. Então, isso pode ser bastante enganoso. Como a Vera mencionou anteriormente, se você inclui os nutrientes positivos, é muito fácil enganar o sistema. Na Índia, por exemplo, onde existem os nutrientes positivos, na regulamentação proposta, existe muita preocupação entre os fabricantes locais de que isso daria às empresas internacionais uma vantagem, porque elas têm mais recursos para definir como adicionar mais fibra, por exemplo, aos seus alimentos, ou seja o que for, ou seja, o mesmo cupcake, de repente tem, quando você coloca mais fibra, ele passa de 2 para 3 estrelas e não existe um recurso contra isso. Esse é um aspecto problemático, a inclusão desses nutrientes positivos. E por ser uma única pontuação, é uma caixa preta. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, se você tem preocupação com a sua hipertensão, você tem que reduzir o consumo de sal, você não tem a menor ideia. Ele diz aqui, ah, ótimo, isso aqui tem 4 estrelas, mas pode ser super alto em teor de sal e baixo em açúcar. Ou ele tem 80% de frutas, seja lá o que for, mas mesmo assim tem muito teor de sal. Ou seja, não é útil. E eu acho, por outro lado, o que pode acontecer também, o que vemos em alguns lugares, é que alimentos que são nada saudáveis, como a Coca-Cola, por exemplo, podem não estar com a pontuação 0. Talvez eles não tenham um alto teor de sal, talvez eles tenham 2 ou 3 estrelas. E a pessoa pensa, ah, então a Coca é ok, porque ela tem 2 estrelas. Então acho que pode ser bem confuso, como a Vera mencionou, e muito bem na introdução. E eles então expandiram essas propostas iniciais da indústria, esse sistema de pontuação que foi proposto no início dos anos 2000, não me lembro quando aconteceu nos Estados Unidos, mas o Fruit Loops, por exemplo, que é um tipo de sucrilhos, ele recebeu um A. E, obviamente, muitos desses sistemas são melhores do que nada, mas são muito confusos ainda assim. A última pergunta é em relação, ou perdão, a última questão é como é que nós fazemos, como é que o consumidor pode mudar o comportamento com base no sistema de pontuação? A resposta é, o que nós vimos até agora, é que as etiquetas de advertência têm um papel mais forte nessa mudança de comportamento do consumidor do que o sistema de pontuação. Obrigado, Laura. Não sei se a Vero tem algum comentário adicional a respeito do que a Laura falou, se sim. Ou... Bem, se não, Vero, muito obrigado, Laura, pela excelente exposição e a respeito do porquê que nós precisamos ter clareza sobre o sistema de pontuação e os modelos de perfis nutricionais. A próxima pergunta que eu tenho é para a Trish, que é: como é que nós podemos realmente ver o valor desse position paper
para o trabalho que nós estamos fazendo do ponto de vista de advocacy. Obrigado, é um prazer estar aqui. Olá a todos e todas. Esse documento, ele dá aos tomadores de decisão a habilidade de estabelecer os mais altos padrões para cada país. Os comentários da Laura a respeito de como os consumidores podem ficar confusos. Outra coisa é que esses padrões, eles são esperados, sejam eles sobre a segurança do carro e de todo o resto. E por que então não para os alimentos que eles oferecem às suas famílias? Todos nós precisamos de um modelo robusto, porque alimentos não saudáveis, eles não podem ser seguramente consumidos. E para alcançar um padrão robusto, nós precisamos que esses padrões sejam livres de conflitos de interesse. O que nós temos aqui nesse laudo, nesse position paper, é a base para advocacy, porque ele fornece essa abordagem com evidências científicas. Mas uma coisa é, nós sabemos que a indústria sempre vai se opor para manipular os produtos e manipular os nutrientes para incentivar, por exemplo, o consumo de ingredientes que não devem ser consumidos. E o problema com essas abordagens é que você não pode simplesmente adicionar um ingrediente e tirar todos os outros. Ainda é um produto ultraprocessado de que estamos falando, mas o resultado de ter essa abordagem de nutrientes a se encorajar é exatamente o que a indústria quer, porque permite que a indústria promova e produza produtos ultraprocessados e como sendo saudáveis, quando na verdade é o mesmo produto que um produto ultraprocessado. E nós sabemos que o comportamento da indústria é muito previsível. Nós vimos a forma como eles conseguiram tentar influenciar a forma como esses sistemas são implementados em diversos países em que nós trabalhamos. Então, quando nós conseguimos entender como é que eles trabalham e quais são suas táticas, é muito mais fácil para nós conseguirmos enfrentar a indústria. E também ajuda os tomadores de decisões políticas a enfrentá-los, porque são com frequência os tomadores de decisão que estão na mídia defendendo esses modelos propostos para os seus países. Nós pudemos, então, desenhar políticas e arcabouços claros para que eles sejam bons parceiros para nós, eles poderão defender muito melhor essas políticas. Mas a indústria certamente, com certeza, eles vão se opor sempre à implementação de qualquer política que seja. Se você propõe um modelo baseado em tamanho de porção, que não é eficaz, eles agora estão tentando aplicar pressão para tentar moldar as coisas da forma que eles querem, e nós baseamos tudo que nós fazemos em ciência, e nós sabemos que existe um lobby para introduzir os próprios modelos da própria indústria. Eles sugerem que os modelos deles podem ser melhores e mais adequados, mas falando sério, isso é só para eles continuarem a fazer o que eles fazem. E outra coisa que é importante também ter em mente é que nós precisamos. Eles falam que vão introduzir uma solução para todo o mercado, para toda a indústria. E nós sabemos que esse voluntariado da indústria, ele não é eficaz e não alcança o resultado que nós queremos, que é proteger a população de produtos não saudáveis e impedir que a população tenha acesso a alimentos saudáveis. Então, novamente, eu quero agradecer
a incubadora por liderar a produção desse position paper. Ele é excelente. Thank you so much, Trish. That was really Obrigado, insightful, Tricia. clarifying for, how Muito esclarecedor em relação a como model and the importance of nós poderemos utilizar o modelo com foco em um modelo de perfil nutricional mais robusto, também no processo de defender as políticas e também combater os esforços de enfraquecimento das políticas e processos. I think my next question would be for Vero. A próxima pergunta é para Vero, The perspective of especialmente da perspectiva the nutrient profile models as it is, de se os modelos têm que ser adotados como eles são ou se eles devem ser adotados em cada região de forma diferente em relação à perspectiva do sódio, dos adoçantes, se existe uma variação. Gostaria de ouvir de você. Obrigado. Obrigada a todos por estarem aqui no webinar. Como foi apresentado antes, nós, organizações globais, damos suporte a campanhas para a promoção de políticas que exigem um modelo sólido. Nós vemos essa discussão acontecer em diferentes países, como adaptar os padrões mais rigorosos possíveis. Nós não estamos dizendo que ele tem que ser aplicado exatamente como é. Por exemplo, na África, atualmente, existem diversos países que estão discutindo a etiqueta front of package e também os seus próprios modelos. Esse é o mesmo caso que acontece na Etiópia, na África do Sul, Quênia, Tanzânia, Uganda, Gana. O que nós recomendamos é não só adotar o modelo afro para eles, por exemplo, para a região afro. Nós estamos dizendo para eles adotarem os padrões mais rigorosos que eles puderem, porque, como foi mencionado, existem alguns aspectos do modelo afro que são mais rigorosos, mas outros aspectos que são mais fortes no modelo da OPAS, e há algumas melhorias também que foram feitas sob liderança do México em diversos países. Então, nós recomendamos a utilização do modelo regional que seja testado no país e diferentes modelos sejam comparados com os produtos locais que estão no mercado para que se tenha evidências locais e definir o que é melhor para o país, mas sempre tentar adotar o padrão mais rigoroso possível. E eu também quero adicionar uma outra coisa, que em todos os países, eu mencionei alguns países na África, onde essa conversa está acontecendo e onde o modelo de perfil nutricional é o elemento-chave que está postergando o progresso de uma etiqueta front of package. É a mesma coisa que está acontecendo, por exemplo, nas Filipinas ou na Índia. Ou seja, não é só na América Latina em que esse movimento começou muitos anos atrás, mas e que continua agora, porque agora nós temos países da América Central que estão envolvidos, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, que estão lutando por uma etiqueta front of package mais rigorosa, e nós vemos as mesmas discussões e oposições da indústria em todos os lugares. É claro que a indústria sempre vai tentar evitar as etiquetas de advertência. E se essas etiquetas forem aceitas, a maior oposição vai tentar diminuir a importância ou diluir os modelos de perfis nutricionais. Nós vimos uma mudança nos últimos 5 ou 6 anos em que o modelo de perfil nutricional é o elemento-chave no enfraquecimento de todas essas políticas, não só as etiquetas de advertência, porque os modelos são para o ambiente escolar, para as políticas de compras de alimentos, se aplica a tudo. É por isso que é tão importante revisar as capacidades técnicas das organizações da sociedade civil e acadêmica para simplificar o sistema, para que os decisores tenham os recursos necessários para aplicar no contexto de cada país e evitar longas demoras no desenho e implementação das políticas. Thank you so much, Vero, for those comments and insightful points regarding Obrigado por esses comentários considering the em relação à importância de considerar os diferentes elementos na adoção e implementação do modelo de perfil nutricional. Nós temos algumas outras perguntas que vêm também do público. Eu gostaria aqui de ler para o painel. Uma das perguntas
como é que você sugere determinar se o produto é processado ou ultraprocessado? Com um outro modelo de perfil, por exemplo, como a classificação Innova? Essa é uma pergunta do público. Eu gostaria de abrir para a Vero e para outros comentarem. Eu vou passar para o painel. Eu posso falar que o Innova é um sistema de classificação, mas eu sei que o Innova também é controverso em alguns lugares e é aceito em muitos países, mas não em todos os lugares. O que eu queria dizer sobre esse modelo de perfil de nutrientes é que ele não se baseia no Innova, porque nós não devemos aplicar a alimentos in natura, mas há diferentes formas de definir como é que você define processamento. Mas, no fim das contas, o alimento ultraprocessado nessa versão não é uma definição do modelo. Isso se aplica a produtos processados, ultraprocessados e precisa, basicamente, adicionar alguns limiares de nutrientes críticos. E as novas diretrizes são baseadas nas diretrizes da OMS, que são muito bem aceitas e baseadas em ciência rigorosa. Eu só quero dizer que eu sei que muitas pessoas nessa sala vêm de lugares em que existe mais controvérsia ao definir produtos processados, ultraprocessados. Então depende do que faz mais sentido para você na sua região. If I can complement with that and agreeing with Eu queria Laura. adicionar, e eu concordo com a Laura, nós tivemos uma discussão longa no grupo de trabalho para definir isso. E nós definimos focar em nutrientes e ingredientes de preocupação, porque nós temos as evidências, mas existe uma discussão emergente no mundo inteiro para considerar potencialmente outros marcadores de produtos ultraprocessados, porque nós sabemos que existem publicações científicas que comprovam que coletivamente seria necessário açúcar, sal, gorduras saturadas, flavorizantes e corantes, e provavelmente você teria esses nutrientes e ingredientes, se você tivesse esses nutrientes e ingredientes, você poderia então capturar mais de 90% dos ultraprocessados. Existe a questão de que, será que pode existir um modelo com foco no nível de processamento do alimento e que talvez ainda não haja uma evidência clara científica para apoiar isso, mas nós queremos propor que o melhor padrão possível, a melhor norma possível com base nas evidências atuais devem ser adotadas, mas nós queremos manter os olhos abertos para continuar a monitorar as evidências, porque nós mencionamos algumas vezes que o tempo todo nós temos novas evidências que podem nos ajudar a melhorar as normas existentes, os padrões, e nós não estamos fechando as portas para a oportunidade de termos uma categorização diferente, que pode ser a classificação nova ou outra no futuro. Eu também queria complementar, e eu queria comentar aqui, do ponto de vista jurídico, uma forma de pensar nisso é que o modelo seja uma forma de operacionalizar essas categorias de produtos processados e ultraprocessados. Nós temos muitos colegas que têm pensado nisso, alguns pesquisadores do Brasil, claro, mas é interessante ver que não necessariamente essas categorias são opostas, e elas têm que ser reconciliadas, e categorias que podem trabalhar juntas, na verdade. Se nós pensarmos nisso a partir da perspectiva operacional, nós estamos vendo isso acontecer já em algumas novas normas jurídicas que apareceram em regiões da América Latina. Eu só queria, então, falar desse ponto de vista jurídico. Obrigado, Isa, Laura, Vero, pelos esclarecimentos. Nós temos outras perguntas. E uma diz: foi mencionado que é importante limitar as categorias dos perfis porque eles são fáceis de manipular. Existe um exemplo, eu queria saber o que nós devemos, o que nos deve chamar a atenção, e será que nós podemos adicionar mais produtos? É uma pergunta que tenta entender
exemplos que estejam ligados à limitação das categorias dos modelos de perfis nutricionais. Eu posso começar e as colegas podem complementar. Existem discussões sobre a adoção de modelos de perfis nutricionais. Existe também, em qualquer lugar onde existe essa discussão, existem intenções de enfraquecer esse modelo. Nós temos Peru, Brasil, Uruguai. E é muito importante definir na política, então, já de início, não só os outros componentes da política, como a etiqueta de front of package ou as especificações sobre as restrições de marketing, mas também incluir o modelo de perfil nutricional no desenho da política, porque, do contrário, esses componentes não vão estar incluídos na política e têm que ser regulados depois, numa regulamentação complementar da política que abre espaço para interferência da indústria. E é isso que acontece no Brasil, que acontece no Uruguai ou no Peru. No Peru, nós temos a lei, mas a regulamentação da lei só aconteceu muitos anos depois. E isso enfraqueceu o modelo. Há muitas experiências em que nós já passamos por isso. É por isso que é tão importante nós aprendermos com essas lições de outros países. E para isso eu quero convidar a todos e todas a consultar o relatório anual de interferência da indústria. Nós publicamos ele em 2021 e ele descreve todas as táticas da indústria do mundo inteiro, comparando dezenas de experiências de diversos países e como a indústria tentou interferir, especialmente com a etiqueta de front of package, mas em muitos desses casos há também interferência no modelo de perfil nutricional. Nós publicamos outro relatório em 2022 relacionado ao marketing, onde também vemos que muitas vezes a restrição está relacionada a tentar enfraquecer os limites para que as restrições tenham menos impacto. Obrigado, Vero. Mais algum comentário adicional sobre essa pergunta? If I may jump in? Sim. So it was interesting. I was reading the question again, and I think Interessante, eu estava lendo aqui a pergunta novamente. Acho que também ela fala sobre esse equilíbrio entre garantir que nós tenhamos os modelos abrangentes, mas também garantir que nós tenhamos algum espaço para adaptar à medida que a evidência evoluir. E voltando a um ponto anterior que foi mencionado pelas minhas colegas, é o fato de que nós precisamos pegar o melhor de certos modelos que estão incluídos no Position Paper, mas também entender que nós talvez tenhamos outras evidências e experiências que possam fortalecer esses modelos, aprender com elas. Acho que a Vera mencionou que esse foi exatamente o caso do Chile, depois do México, e a adição dos adoçantes artificiais respondeu a isso, ou seja, eles se adaptaram para tornar o modelo de perfil nutricional ainda mais forte. Nesse momento, eu encorajaria garantir que nós estejamos combinando os pontos mais fortes dos modelos sugeridos no Position Paper, mas também entender que quando isso acontecer, pode ser que haja elementos ainda mais fortes que podem ser incorporados. Ou seja, eu queria trazer isso à atenção de vocês. Obrigado. Mais alguma questão? Se não, nós temos mais perguntas aqui da plateia. Uma pergunta: existe algum problema específico que nós devemos focar na região do leste do Mediterrâneo? Nós falamos da OPAS e da região afro, mas existe alguma questão específica em relação à região do Mediterrâneo? I would just want to take a really quick stab at it. I mean, I think the position paper lays out a lot of our. Eu acho que o Position Paper ele fala de muitas das nossas opiniões, mas uma coisa que é importante ao considerar os NPMs anteriores da OMS é pensar que quando os NPMs começaram com a ideia de marketing para crianças, agora são aplicadas a diferentes políticas. Nós estamos falando do que foi mostrado
no contexto latino-americano, por exemplo, que ter um NPM único aplicado a diversas políticas não é tão eficaz e impactante, como nós vimos no Chile, onde eles têm uma ótima pesquisa. E é muito simples. Você amarrar, alinhar o seu marketing à etiqueta de front of package e alimentação escolar na Colômbia, onde eles têm impostos sobre junk food, isso torna mais fácil para os consumidores também entenderem. E eu preciso enfatizar a importância disso. Não é algo específico, mas acho que é útil nós pensarmos nisso. Eu não quero falar pela OPAS aqui, mas certamente isso está no radar deles. Obrigado, Laura. This question, any additional points on that? Verônica, eu quero complementar por que o modelo Ásia-Pacífico não foi incluído. Porque ele só para produtos para criança. E não é eficiente você ter um modelo específico para cada segmento da população, nesse caso crianças, mas também porque esse modelo ele não baseia os seus limites nos objetivos da OMS em relação aos requisitos energéticos diários, que são os melhores padrões, as melhores normas. E por último, eles têm 18 categorias e só ter 2 categorias é o que nós achamos que é a melhor forma, sólidos e líquidos. A forma mais simples para os governos não só aplicarem as suas políticas e também implementá-las e supervisionar a sua aplicação. É por isso que nós incentivamos as regiões e organizações a questionar a si mesmas em suas normas e tentar implementar normas mais rígidas, porque as evidências estão aumentando e são muito claras. Thank you so much, Vero. Thank you, Laura. Obrigado, Vero, Laura, todas, pelos seus excelentes comentários e esclarecimentos com as perguntas. Nós temos muitas perguntas, mas por conta do tempo, nós depois, então, vamos compartilhar os detalhes dos contatos das panelistas que estarão nos slides e nós, então, vamos responder as demais perguntas no web chat e outros. Nós temos alguns lembretes, nós temos uma pesquisa que será enviada agora. Nós gostaríamos muito do seu feedback em relação a essa conversa de hoje sobre os modelos de perfis nutricionais e as diferentes preocupações que foram trazidas à luz aqui. E vamos compartilhar também o PowerPoint. Muito obrigado às panelistas e também aos participantes. Muito obrigado pelas suas perguntas, suas contribuições, e eu espero que não seja o último dos nossos encontros. Certamente teremos outros. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo e tenha um excelente dia. Muito obrigado.